Senhor Silvestre, muito obrigado pela sua paciência também, por estar conosco até agora. E o senhor tem 10 minutos com mais 5 de tolerância. Muito obrigado. Agradeço, senador Eduardo, a Thalita, a Miriam Braga de estar aqui. Estão me ouvindo direitinho? Muitíssimo bem. Que bom. Agradeço vocês pelo convite de estar aqui no Senado. E falando da minha trajetória, eu trabalho com dependentes químicos já há 35 anos. E o meu trabalho é basicamente em comunidade terapêutica, não é em clínica particular. É através das comunidades terapêuticas, que são instituições filantrópicas, são ONGs, muitas delas religiosas. E como eu já tinha o meu trabalho de consultório, que eu ganhava dinheiro, me sustentava, eu optei em seguir esse caminho pela filantropia. E muitas vezes as pessoas entendem a filantropia de uma forma muito... como se fosse uma coisa que pudesse fazer de qualquer jeito. E eu sempre prezei a seriedade e a cientificidade no meu trabalho filantrópico. Então, desde novo, começando a trabalhar, visitei clínicas e comunidades terapêuticas dentro do Brasil, fora do Brasil, e dentro da psicologia, como psicólogo, eu fui fazendo investimentos e especializações para investir na própria comunidade terapêutica. Então, passei pela abordagem corporal, da bioenergética, pelo psicodrama, do Lado Moreno, fiz a minha especialização em psiquiatria e dependência química, até que cheguei no doutorado. E, claro, sempre investindo. As duas bases da instituição que eu trabalho, que se chama Comunidade Terapêutica Pequena Comunidade de Jesus, ela se localiza na Serra, né? Uma cidade do estado do Espírito Santo, e nós procuramos fazer lá um diferencial de espiritualidade e cientificidade no trabalho mais específico. Nesse trabalho todo, caminhando com essas experiências, eu fui construindo um método próprio de trabalho, um método chamado 7 passos do processo terapêutico de recuperação e os 20 princípios de recuperação. E aí a gente aplica esse método no processo de recuperação dos dependentes químicos, né? Nós temos diversos profissionais lá. E eu tive a graça de ser um dos pioneiros, né, aqui da constelação familiar no Brasil, com o Helig, né, Esther Frankel, né, ela me convidou quando ele esteve no Brasil, estive naquele encontro também, e estando lá, eu comecei a perceber que o trabalho da constelação, ele não só vinha somar ao processo de recuperação do dependente químico, mas ele vinha desobstruir uma série de questões que estariam agarradas e havia muitas recaídas, ou muitos dependentes químicos ficavam muito na negação por falta de uma aplicabilidade de um método como esse, de uma técnica como essa da constelação. E isso me chamou muita atenção, de forma que o Reginaldo Teixeira, psicólogo querido meu de Belo Horizonte, ele lá de Minas, ele ia sempre a Vitória, e aplicava a constelação logo depois que iniciou a constelação aqui no Brasil. E aí eu e o Regis acabamos e fizemos esse livro, porque a gente é assim, que é um livro que a gente coloca os tipos de caráter de Alexander Lowen, correlacionando esses tipos de caráter com os dependentes químicos, né? Vendo o perfil de cada dependente químico dentro dos caráteres da bioenergética. E também colocamos um pouco da constelação, trabalho da constelação. E foi muito interessante nesse livro, porque a gente começou a ampliar nossa consciência, conhecimento, através da prática e da teoria. Foi muito legal, muito interessante. E daí, a gente aplicando tanto a constelação para os residentes dentro da casa, quanto para os familiares, eu fui fazer meu doutorado. E aí o tema da minha pesquisa foi sobre identidade adquisitiva. Isso me chama mais atenção, né, que me intrigava. Para mim não existia só uma doença adictiva, a doença da dependência química, existia alguma outra coisa além, e que as literaturas, os profissionais, as pessoas sabiam falar, eu sou um adicto, fulano é um dependente químico. Mas o que essa dependência química, essa doença produzia? E aí na minha pesquisa de doutorado eu fui pesquisando e percebendo que um dependente químico, ele só é um dependente químico por questões neuronais.
porque houve como curto-circuito no cérebro, o cérebro abriu mão de buscar sensações e prazeres naturais e substituiu pelo prazer da droga, artificiais, de substâncias químicas. E com isso, no seu sistema de recompensa, a droga se tornou o objeto maior do cérebro. A mente ficou obsessivamente desejosa daquela droga. E aí entrou uma dinâmica cerebral, uma dinâmica obsessiva, compulsiva pelo objeto droga. Mas por que? Aí me vem a interrogação. Por que o indivíduo, ele usou droga, ficou obsessivo compulsivo, mas ele tem comportamentos insanos, comportamentos inadequados, comportamentos tóxicos, prejudiciais e que levam até a morte? Porque essa doença constrói nele uma identidade própria. Aí foi quando eu comecei a estudar identidade adictiva e incluí nesse livro, no meu segundo livro. E aqui eu coloco essa psicodinâmica da identidade adictiva. Como é que é? Quais os elementos dela? Quais os mecanismos de resistência? Que é a doença que forma essa identidade, faz a pessoa funcionar. Então, o dependente químico, ele perde a identidade que ele tinha antes, a identidade anterior. E ele só fica com uma identidade insana, inapropriada, tóxica. Mas aonde que entra a constelação familiar aí? Que é o que realmente me chama muita atenção. A dependência química, ela é uma dependência que é uma doença que ela leva a desorganização, desarmonia, desequilíbrio, desestabilidade em todas as áreas da vida do indivíduo, tanto internas quanto externas também. Então, essa é a função da dependência química. E quando desestabiliza, desequilibra, desorganiza tudo, o que acontece? Isso vai ser expresso através das atitudes. Agora, esse desequilíbrio, esses transtornos, que só leva a perdas, existe um campo de ação e de atuação a nível consciente, de intervenções, de métodos diferentes para ajudar o dependente químico, mas existe também um desequilíbrio, uma desarmonia a nível sistêmico, a nível maior, a nível inconsciente, que não é só em relação ao passado. Um dependente químico, a doença dele é instalada na geração em que ele se encontra. A dependência química dele. Agora, se for ver fontes sistêmicas da dependência química, é preciso entrar na transgeracionalidade, é preciso ultrapassar gerações, é preciso buscar em seus ancestrais e seus antepassados o que é aquilo que ele está repetindo através, turbinado, motivado através de uma dependência química que ele criou nele, uma identidade adictiva e que é alimentado por questões, por entraves ou emaranhados sistêmicos, que vai além da geração atual que ele vive. É muito interessante isso. E essa identidade dele é o que vai governando ele. O dependente químico que apronta, o dependente químico que comete travessuras, né? O ego dele é o ego dele suprimido, fragilizado, fraco. Não se sustenta por si mesmo. Ele não se governa. Quem governa é a própria identidade adictiva. Essa identidade adictiva, ela é formada por uma série de elementos. Ela é formada por elementos conscientes, inconscientes, internos, externos, elementos facilitadores, sociais, familiares. Mas dentro da constelação familiar, nós podemos também entender que existe um elemento sistêmico, de repetição de destinos anteriores, e é como uma retroalimentação. Já existe o próprio dependente químico, já tem por si seus emaranhados que, por causa da doença, porque consideramos a doença progressiva, incurável e fatal. Se consideramos ela progressiva, incurável e fatal, então isso vai se tornando emaranhados, né, conscientes, vamos dizer assim, emaranhados factuais, emaranhados surgidos como consequência da própria doença que está ali, dentro da sua identidade adictiva. Mas se considerarmos numa dimensão maior, existem os emaranhados sistêmicos nesse dependente químico, né? Claro, jamais podemos pensar em ideia causuística, né? Questões sistêmicas que é a causa da dependência química, jamais. Isso não existe.
né? Tanto é que a gente diz nas literaturas, né, que a dependência química ela é multifatorial. Existe uma série de fatores que se juntam, que formam a doença. E que eu quero trazer de novidade para vocês é que essa doença ela constrói uma identidade adquisitiva, uma identidade própria. Aquele indivíduo que tinha uma identidade profissional de pai, de mãe, de filho, com valores, alimentando suas atitudes, seu comportamento no cotidiano diário, perdeu, não existe mais, morreu. O que restou foi uma identidade doentia. E na constelação familiar, nós vemos que os fenômenos é que vai gerando o emaranhado. E esses fenômenos dos ancestrais de dependentes químicos, né, que eles vivenciaram, esses ancestrais, problemas diversos, seja eles quais forem, não vou exemplificar aqui agora, esses fenômenos têm uma capacidade de acelerar a doença adquisitiva. Esses fenômenos têm a capacidade de cronificar a dependência química do indivíduo. Esses fenômenos têm a capacidade de travar, inclusive, o processo de recuperação, de restabelecimento. Nós costumamos dizer que a dependência química é a doença da negação, porque no início o indivíduo nega muito um rendimento, uma busca de ajuda. Então, imagine, a constelação ela é um meio muito favorável para os dependentes químicos em recuperação. Já fiz diversas constelações lá no PCJ, o PCJ é o nome da nossa comunidade, né? E aí, na constelação, eu colocava um representante da doença, o representante do indivíduo e o representante também da identidade adquisitiva. E era impressionante, né? Como que ali eu ia aprendendo e aprendo até hoje a própria doença, o representante da doença ele tem um comportamento muito particular, muito singular, próprio de uma doença que nós já conhecemos. E a identidade, é aí que eu ia aprendendo, e aprendo até hoje, a identidade é impressionante, gente. Quando a identidade começa a falar, a se expressar, né, e ela vai dizendo, eu sou produto da sua doença. Eu governo a sua vida, te suprimo cada dia mais, porque a sua doença me alimenta. Então, é muito interessante quando nós começamos a perceber que a constelação familiar, ela consegue sanar os gatilhos. Eu não diria dar solução para o dependente químico, né? Não é nenhuma mágica, mas ela consegue destravar gatilhos. Nesses 35 anos de trabalho com dependentes químicos e 20 e poucos na constelação familiar, eu percebo claramente no PCJ como que ela consegue desarmar a doença adquisitiva, como que ela consegue brecar a identidade adquisitiva, quando nós começamos a entrar nessa esfera maior. E aí entra a questão também das políticas públicas sobre drogas, né? Eu estive pensando esses dias, é muito importante nós pensarmos a constelação em relação à dependência química, não só a nível clínico, mas todos os nossos gestores, todos os nossos setores, né, que lidam, né, com políticas públicas sobre drogas, essas pessoas, além de estarem preparadas a nível de conhecimento, de entendimento, para poder gerir, né, diversas áreas no que se trata a dependência química, é preciso que elas também passem pela constelação. Isso é fundamental. Nós acabamos de ouvir, agora há pouco, uma colega que falou que nós, profissionais, os facilitadores de constelação familiar, os que aplicam, precisam ser trabalhados. Agora eu fico imaginando, né, os líderes, os políticos, os gestores, né, que lidam, né, que coordenam órgãos municipais, estaduais e federais que trabalham com políticas públicas sobre drogas, se a constelação entra também, não somente no âmbito das clínicas e comunidades terapêuticas a nível clínico, mas também ir nos setores de poder. Olha que maravilha, porque se a gente consegue perceber que ela consegue brecar esses gatilhos, né, e consegue dissolver uma série de coisas do próprio dependente químico, as pessoas que estão lá para dar direções, né, elas precisam viver uma empatia, não só pelo conhecimento técnico que elas precisam de ter, mas dessa empatia, e a constelação traz isso. A constelação dos benefícios dela é de trazer uma sensibilidade amorosa pelo outro, sem ingenuidade,
Porque de ingenuidade já basta a gama de ingenuidade que se encontra nos emaranhados que a gente percebe na repetição de destinos. Então não é pela ingenuidade, mas hoje eu clamo para que os órgãos de poder, os gestores na área de política pública sobre drogas, esses órgãos também passem pela constelação familiar. Porque a gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem, né? E a gente num trabalho como esse, a gente não trabalha só oferecendo técnica, a gente precisa também oferecer o coração. E a constelação familiar é um dos pontos fortes que a gente percebe é o reparar, não é verdade? Reparar, reparar, reparar. E olha que coisa mais linda, por isso que eu amo o trabalho de recuperação com dependentes químicos. Ó, recuperação de dependentes químicos, casa de recuperação. O ambiente terapêutico, o ambiente de uma comunidade terapêutica, ele é altamente sistêmico, porque ele é um sistema em si. E ele é um sistema organizado. Ele é um sistema justamente com o objetivo, a propósito, a proposta de uma comunidade terapêutica é vir levar a ordem, é vir levar a hierarquia, é vir trazer para o dependente químico que está internado lá dentro a inclusão. Então, a inclusão, a ordem, a hierarquia numa comunidade terapêutica, ela acontece naturalmente. Porque a riqueza do trabalho de comunidade terapêutica é a mudança de valores através de novos registros e de repetição de novos comportamentos. Então isso atrai, eu percebo que isso atrai as pessoas a ficarem mais sensíveis a entrar nessa dimensão maior a nível sistêmico, porque entrando nessa dimensão maior a nível sistêmico, ela se abre para poder começar a construir um próprio ego, um ego diferenciado, sem ter que repetir destino de ancestrais, sem ter que ficar escravizado de muitas vezes por amor ingênuo, sem ter que pensar numa dívida. O dependente químico, por si, ele já traz uma dívida, eu não digo sistêmica, uma dívida moral, uma dívida social, uma dívida afetiva. Ele traz contigo várias dívidas. Imagine, isso é o que a gente vê, percebe, olho nu. Agora nós precisamos, através da constelação familiar, entender que existe também dívidas que ele traz de seus ancestrais. E essas dívidas que estão num plano muito maior, se elas não se dissolvem, elas acabam se replicando e se refletindo nas dívidas de outras esferas da geração atual que ele vive, percebe? Então isso é muito importante a gente poder compreender que a constelação sistêmica, ela não vem dar solução para o dependente químico de recuperação, mas ela aponta um caminho, ela dissolve, ela pode destravar o caminho para que os movimentos novos possam acontecer na vida do indivíduo. Isso é muito importante. E o trabalho da dependência química é um trabalho onde ele volta para o real tamanho dele e o verdadeiro lugar dele no mundo, né? Porque o ato adictivo é um ato de alienação, é um ato de se desconectar de tudo que é ordem, norma, contingência social, de tudo. E o trabalho da constelação familiar é exatamente isso, é a pessoa encontrar o lugar dela, primeiro dentro dela mesma e depois no mundo. O trabalho da constelação basicamente é esse. E como ela faz esse encontro? Quando ela começa a se dissociar através de reparações e de se desidentificar de personagens, de pessoas, de protagonistas ancestrais seus. E se vocês pararem para pensar justamente a nível geracional da geração atual, é o que ocorre com o dependente químico. Ele perde a identidade saudável dele, ele traz uma série de dívidas para ele, ele precisa achar o caminho dele no mundo, encontrando a ele próprio, se encontrando e se encontrar no próprio mundo que vive. Por isso eu vejo que o meu trabalho é muito através da clínica, sim, mas também através
dessa inclusão do dependente químico dentro das políticas públicas. Isso é fundamental. Os nossos gestores, a gente não vai conseguir buscar qualidade, levar ferramenta para os gestores de comunidades terapêuticas, levar uma nova consciência. Até foi falado muito das ciências, empirismo, aquele da constelação familiar. A própria comunidade terapêutica, em sua origem, logo após a Segunda Guerra Mundial, ela não surgiu da ciência, ela veio também de empirismo. E hoje em dia, uma das instituições que melhor dá resultado em termos de tratamento é a comunidade terapêutica no mundo inteiro. Então, eu convido vocês que querem saber um pouco mais dessa identidade afetiva e da importância da constelação familiar na desconstrução dessa identidade afetiva, para que o dependente químico restaure a sua identidade anterior ou crie uma nova identidade mais saudável para si. Tem o meu canal no YouTube, Silvestre Falcão. Lá tem uma série de vídeos que você pode entrar, se inscrever e poder entrar mais nesse universo de entendimento da constelação com a identidade adquisitiva. E também tem o Instagram da instituição que você pode conhecer. Existem alguns trabalhos de constelação muito legal e que lá no Instagram sempre tem os posts PCJ-comunidade terapêutica no nosso Instagram. E, claro, ali a gente pode conversar, trocar figurinhas, você fazer suas perguntas e conhecer. Isso é fundamental, isso é muito importante. Então, as 3 ordens de pertencimento, de equilíbrio, de hierarquia, nessas 3 ordens do amor, se pararmos para pensar, todas as ordens que um dependente químico precisa basicamente 15 segundos. para a Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu carinho, e agradeço muito por esse tempo que passamos aqui hoje, meus colegas pioneiros aí da constelação familiar, e mais uma vez, muito obrigado. Nós é que agradecemos, muito obrigado, doutor Silvestre Falcão, psicólogo, especialista em dependência química, doutor em psicologia social.